Boa noite, Mariana. Boa noite, Alessandra. E o Pedro, que eu sei que tá com a Alessandra. Chegou o nosso convidado. Olá, Olá, tudo bom? Boa noite. Tá me boa ouvindo? noite. Tá ouvindo Tô, bem? tô. Bom, Sim. muito obrigado, Luiz, por aceitar o nosso convite de bater um papo hoje. Hoje tem muitos assuntos que eu acredito que uma live só não vai dar conta. Mas, bom, professor Luiz Martins, né, da assessoria Animal Runners, muito obrigado por estar aqui. Eu que E agradeço o convite. já tem um fundo ali, já tem Animal Runners ali no fundo também. Muito bom, muito bom. E, bom, eu queria que você contasse pra gente, antes da gente contar da Animal Runners, como é que foi que a corrida entrou na sua vida, em que momento, como é que você estava. E eu sei que você é casado com uma corredora também. E como é que foi essa junção aí dos dois na corrida? Na verdade, ela tem grande influência na minha entrada no mundo da corrida, né? Eu participei de uma prova, a primeira prova de corrida que eu participei foi a São Silvestre, em 1999. Mas assim, eu não sabia absolutamente nada de corrida e nem era formado ainda, né? Ok, fiz a São Silvestre, fui para fazer tipo 8 quilômetros, eu não tinha noção do que era 5, 10, 8, mas eu era esportista, eu fazia tudo que me convidava e eu participava, né? E no final fui e fiz a prova inteira, né? Uh, Aí passaram uns anos, tal, me formei em, sei lá, 2006, por aí fui trabalhar numa loja especializada em corrida. Oh, Na legal. verdade, por uma coincidência, eu estava precisando de um emprego e era fim de ano, Natal, fui procurar uma loja para trabalhar e apareceu uma loja de corrida, né? Em São Paulo, uma loja Aquelas especializada em coincidências da corrida. vida. Exatamente. Aí fiquei lá por quase 3 anos, né? Cheguei a ser até gerente da loja. E ali eu comecei a entender a corrida de fato e entender o corredor, né? Então a gente atendia desde o amador ao profissional e tinham palestras seguidas na loja de várias assessorias de corrida. Ali estava dando um boom das primeiras assessorias em São Paulo, Sim. né? E com vários corredores, né? Marilson, Valmir Nunes, ultramaratonista. Então, assim, várias pessoas bem legais e outros profissionais fisioterapeutas que tinham a ver com o mundo da corrida e tal. Beleza. Aí saí da loja, fui trabalhar com outra coisa e depois eu conheci a Mariana em 2010. Uh, eu acho que entre 2010 e 2012 ela resolveu fazer. Ela corria por correr mesmo, para participar de uma prova ou de outra, e ela resolveu participar de uma meia maratona. E aí eu falei, tá bom. O máximo que ela tinha feito, acho que eram 15K. E aí eu falei, tá bom, eu vou bolar uma programação de treino para você daqui até a meia maratona. Em quanto tempo você acha que é possível fazer? Ela falou, não sei e tal. E aí eu programei mais ou menos, acho que foram 6 meses de programação até aquela prova. E ela conseguiu fazer exatamente naquele tempo que eu tinha programado fazer a prova. Acho que ela fez até um pouquinho abaixo, né? Mas ok. Aí ela correndo, passado um tempo ela acabou desanimando da corrida em São Paulo por, cara, não ter lugares legais para treinar, né? Sempre os mesmos caminhos, as mesmas rotas, tal. Desanimou, parou de treinar. Foi aí que nós mudamos aqui para Santa Catarina, né? Aí aqui em Santa Catarina temos um vegano, um amigão nosso, que incentivou a Mariana a voltar a correr e indicou um livro de O Nascidos para Correr, né? Que é um livro fenomenal, que aliás eu recomendo para todo mundo, né?
que fala mais do mundo da ultramaratona e tal. E aí ela se apaixonou e começou a correr prova de montanha, né? Falou, tá, mas eu quero usar a corrida como forma de ativismo para o veganismo, né? Para mostrar para as pessoas que é possível você ter desempenho e sem se alimentar de animais, né? Então eu quero performance, eu quero chegar na frente, eu quero subir no pódio e tal. E aí ela se inscreveu para uma prova aqui mesmo, na região de 25K, né? Era 25 num dia, 10 no outro, e a junção das duas provas dava o pódio ali, enfim. E prova de montanha, né? Aí foram, acho que, 6 meses de treinamento, tal, sério, já pensando em performance mesmo. E ela participou da primeira prova dela e conseguiu chegar em segundo lugar, né? Numa prova bem difícil, assim. E tinha meninas, apesar de ser uma prova regional, tinha umas meninas boas, né? Que na época eu também não conhecia, porque eu não fazia parte desse mundo do trail running, né? Aí passou o tempo, isso foi 2017, aí a Mariana foi participando de uma prova aqui, outra prova ali, um pódio, outro, e as pessoas começaram a mas o teu marido não quer treinar outras pessoas? Por que ele não treina outras pessoas? Tal? Pô, eu queria treinar com ele. E começaram a aparecer pessoas perguntando, né? Uhum. Aí, falei, cara, acho que eu vou me dedicar a isso, né? E vamos atrás, né? Comecei com uma outra amiga nossa, eu propus a ela de treiná-la de graça, né? Eu falei, eu quero fazer o seu treino, eu quero fazer um teste, porque a Mariana é minha esposa, né? Então, é uma pessoa que eu convivo dia a dia, né? Então, eu sei tudo que ela faz, então é mais fácil até, né? E aí eu vi que deu certo e resolvi fundar a Animal Runners e para treinar outras pessoas que estavam naquele momento pedindo. E junto com a Animal Runners, né, não só o treino, a questão do veganismo, né? Foi na verdade a junção a junção do treinamento. Para quem não sabe, a Mariana é nutricionista, então também tem o acompanhamento. E como é que foi, por exemplo, tem as perguntas que são feitas do tipo do treinamento, com a parte nutricional, do desempenho? Quais são as perguntas que você mais escuta, né, para as pessoas que vêm procurar vocês? É curioso que assim, tem gente que acha que não pode treinar na assessoria porque não é vegano, né? Eu costumo deixar bem claro que, na verdade, a assessoria quer mostrar o quanto é possível você treinar sendo vegano, né? Obviamente que se a pessoa quiser entrar na assessoria e se tornar vegano, vai ser maravilhoso, né? Mas ninguém que está na assessoria é obrigado. Eu tenho alunos, 50% dos meus alunos não são veganos, né? E muitos nem vegetarianos, né? Mas vem já tem um olhar mais voltado para a causa e alguns já veem a diferença no desempenho, né? Principalmente com questão à recuperação muscular, etc., né? Uhum. Eu, assim, não tenho quem é mais questionado de fato é a Mariana, né? E que eu já tive provas com ela e as pessoas perguntando para ela, mas como é que você consegue chegar no pódio sem comer carne, né? Mas, tipo, aí vem a pergunta tradicional da proteína. Nessa primeira prova, em 2017, que foi muito legal, ela pegou o pódio e tal. Quando terminou a prova, vieram pessoas que quiseram tirar foto com ela, simplesmente pelo fato dela ser vegana, né? E vieram perguntar, nossa, né? Eu quero ser vegana também e tal, não sei o quê. E a gente fez disso também uma forma de ativismo, né? Uhum. Porque para mim hoje não faz sentido trabalhar com nada que não vá de alguma maneira impactar na vida dos animais, né? Então tudo que eu faço
é ligado à causa. O símbolo da assessoria, ele é inspirado nos búfalos, que é um local que a gente treina aqui perto, que infelizmente tem uma criação de búfalos. Né? Então, foi um dia correndo lá, eu falei, nossa, o símbolo da assessoria pode ser alguma coisa ligada a um búfalo. E foi por isso. É legal que você uniu um estilo de vida com outro estilo de vida, que não necessariamente você precisa ter os dois estilos de vida. Mas, naturalmente, o debate acontece, né? Sim, sim, sim. E como é que é? Porque você já me disse que nem todos são veganos. Como é que é essa relação? Porque todo mundo tem o estereótipo do vegano chato, que quer converter e tudo mais. Infelizmente, a gente até pode ser até um pouco do fruto do desconhecido, né? Mas como é que é essas conversas? Porque deve ser muito interessante dentro de um ambiente que tem uma causa bem clara, né? Sim. Eu acho que tem aluno meu que sequer sabe que eu sou vegano, inclusive. Porque, assim, são pessoas que não são de redes sociais e tal, e acabam não vendo o meu ativismo. Todo o vegano, ele acaba sendo ativista. De uma forma ou de outra, você acaba sendo ativista, né? Sendo pelo exemplo, eu costumo, assim, se eu sou questionado, eu costumo mostrar qual é o caminho. Principalmente quando se trata de um aluno, alguém que eu tenho uma relação profissional, não uma relação pessoal. Quando é uma relação pessoal, aí eu tenho mais liberdade de falar as coisas. Mas, em geral, é o que eu falo, a gente se baseia na ciência para mostrar os benefícios, né? E, assim, eu nunca fui questionado por nenhum aluno vamos dizer, vai bater de frente ou questionar alguma coisa por conta disso. Mesmo porque, assim, provavelmente, eu falo que tem aluno que talvez não saiba que eu sou vegano, mas, assim, provavelmente 90% deles sabem, né? Então, assim, se ele veio para a assessoria, em geral ele já veio sabendo. Ou, pelo menos, tem uma conexão com a causa animal, né? Porque, sim. Você falou, não necessariamente é vegano, mas tem uma conexão com a causa animal. Sim. A gente tem... Que não é uma particularidade só do movimento vegano, né? Sim. A gente tem um casal de alunos aqui de São José, em Santa Catarina, que não são veganos, mas que fazem muita coisa pelos animais, muito mais do que muitos veganos talvez façam, entendeu? E não só pelos animais, porque a gente fala com relação à filosofia do veganismo, né? Mas a filosofia do veganismo ela não engloba só os animais, né? Então as pessoas falam, você como vegano, então você vê um mendigo na rua e você não liga para ele, né? Não, a gente liga para todos, inclusive os animais. Então, assim, o veganismo ele é inclusivo, né? Esse é um fator bem importante do veganismo, que é como a gente acaba só abordando aquela coisa do animal, essas coisas acabam não aparecendo, né? Mas, em geral, eu não que as pessoas veganas são melhores do que as outras, porque eu conheço também lado mal de muitos veganos, né? Mas eu, como pessoa, uma autoavaliação, e acho que quem me conhece há mais tempo, eu melhorei muito como pessoa, com atitude e o respeito aos outros, né? Até de fazer coisas proibidas na rua, que antes eu faria sem nenhum peso na consciência. Hoje, por pensar nos outros, eu deixo de fazer. Entendeu? Se eu for fazer isso, eu vou estar prejudicando alguém, né? Isso eu não pensava antes. É muito interessante, porque realmente é uma filosofia de vida, porque você entra exatamente numa questão de consciência social como um todo, não só na parte animal e na questão de alimentação. E essa relação, por exemplo, com o animal também muda,
Porque você não só vê, por exemplo, eu sei que você tem um cachorro, né? Essa relação também muda, porque você, lógico, todo mundo, a gente acredita que todo mundo trata bem os animais, os cachorros, mas você também tem esse outro lado de entender mais o animal quando você tem essa filosofia incorporada na sua vida, né? Sim. Eu, por exemplo, a gente tinha cachorro em casa quando morava com os meus pais, e eu falava que o cachorro era como um robô andando pela casa, e eu sequer passava a mão no cachorro. Eu não tinha o mínimo apego nem aos pets, né? Porque muita gente não tem a ligação com os outros animais, mas tem aos pets. Eu não tinha ligação nem aos pets. Hoje eu tenho 7 filhos pets, e se eu pudesse, eu teria vaca, eu teria porco, eu teria outros, principalmente os animais de abate, que são os que mais sofrem, assim, né? Eu tentaria salvar algumas outras vidas do sofrimento, né? Infelizmente, eu não tenho condições e não tenho espaço para isso, mas essa expansão de, tipo, nesse lugar que a gente corre, que tem os búfalos do lado, eu converso com eles, né? Acho que quem passa por mim deve até pensar que eu sou louco, né? Vaca, boi, quando eu estou correndo, eu encontro uma vaca, um boi, eu peço sempre desculpa para eles, né? Desculpa por o que nós, seres humanos, estamos causando na sua vida, né? Então, isso, sei lá, de uma certa maneira me dá um alívio de estar fazendo alguma coisa por eles. Eu, às vezes, evito muito contato com esses animais, mesmo que eles sejam dóceis, né? Que eles permitam a aproximação, mas é porque às vezes eles somem do nada e aí eu me machuco muito com isso, né? Então aqui perto a gente tem muita gente que tem um boizinho aqui, outro ali, esse boizinho fica aqui alguns dias, e no começo eu me apegava muito a esses animais. E aí de um dia para o outro vinha um caminhão, levava aquele bicho e eu nunca mais via, e é lógico, eu já sei qual que é o final dele, né? E então hoje eu principalmente esses que estão próximos de casa, que eu vou ver por um tempo, eu evito contato, assim, né? Mas para me preservar, na verdade. Sim. Tem uma foto sua no seu perfil do Instagram que fala muito sobre isso, se depois as pessoas quiserem ver, você passando a mão, com roupa de corrida, passando a mão no animal. E isso, de alguma forma, também impacta no seu treinamento, né? Porque você possivelmente se sente mais... uma força a mais para se dedicar ao treino, que na verdade não é só mais o treino, é uma forma também de lutar, de correr por uma causa, né? Sim, eu assim, diferente da Mariana, eu não tenho a visão de performance na corrida, né? Mesmo porque nem se eu quisesse, tá? Eu não tenho o perfil de um corredor que teria performance. Sei lá, talvez se eu me dedicasse 100% a isso, eu conseguisse alguma coisa ou outra, mas mesmo assim ia ser bastante difícil, pelo meu próprio perfil de corredor. Então eu me coloco mesmo como um corredor amador e que vai para participar da prova, e eu treino para quê? Para começar e terminar bem a prova, independente qual prova eu faça. Então, assim, eu me preparo para terminar bem uma prova, eu não quero terminar uma prova morrendo. Então, esse é o... E eu sempre fico pensando qual o modo de ativismo que eu vou fazer, mesmo num treino ou numa prova. Se é uma camiseta que eu vou usar, sei lá, eu tenho até uma ideia que, na verdade, para pôr em prática, falta só comprar fantasia, de correr vestido de bicho. A gente tem uma corredora... Talvez a Mariana lembre o nome dela aí, eu esqueci. Ela, inclusive, lançou o livro ontem. Ela tem um santuário de animais. Ela é britânica, ela tem um santuário de animais. Ela foi uma ultramaratonista top. Ela chegou a ganhar a prova com uma roupa de vaquinha, com uma roupa toda fechada de vaca. Então, assim, tu imagina. E ela causou, né? Porque todo mundo olhou para ela. Por que ela corre vestida de vaca, né? Então, assim, você gera um questionamento. A Fiona Oakes, exatamente, Fiona Oakes. E que é uma fofa, aliás. Tipo, você pode seguir ela na internet, mandar mensagem, ela responde, super humilde. Cara,
com um histórico de vitórias gigantesco, assim. E é vegana, né? Óbvio. Eu fico pensando aqui, porque eu tive contato com o veganismo através da live que eu fiz com a Ingrid, e ela me recomendou o documentário que está na Netflix, que é The Game Changer. Dieta de Gladiadores. Isso. É muito impactante. É muito impactante porque como nós somos condicionados a uma indústria, né, que ela é de carnificina, e como e não é só isso, porque isso de uma certa forma nós sabemos, né? Como o desempenho às vezes até é melhor pela alimentação, pelos treinamentos. Eu super recomendo a todo mundo assistir, tem na Netflix. Para mim é surreal, assim, para mim foi para quem não sabe, eu venho conversando com o Luiz e com a Mariana, porque desde aquela live, desde aquele documentário, eu me impactei muito. A gente tem estudado aí esse processo de transição, e eu queria, assim, as pessoas que vêm conversar com você também, ou chega outros tipos de documentários. Então, por exemplo, você vê o impacto de um documentário como esse, né? Além de você, muitas outras pessoas que não tem nada a ver com a causa vieram comentar com a gente a respeito dele. E uns amigos nossos que são donos de uma empresa de suplementos veganos falaram pra gente que naqueles 15 dias iniciais do lançamento do filme, o número de vendas deles aumentou assim exponencialmente. E eles não sabiam explicar por quê. Ele falou, só pode estar ligado com o lançamento da... Então, assim, uma indústria de suplementos veganos, tipo, você nem imagina, e várias pessoas não veganas começaram a comprar suplementos veganos por causa do impacto daquele documentário, né? Relacionado ao esporte e veganismo, eu acho que ele é o melhor documentário que tem. Eu, na verdade, não conheço outro, né? Então ele é o único, ele é o melhor dos que eu conheço, obviamente. Tem o Cowspiracy, que é um documentário ligado ao meio ambiente. Ele é bem mais focado na questão do veganismo ligado ao meio ambiente. Ele tem apenas uma cena forte. Eu nunca assisti nenhum dos filmes que contém cenas fortes com abate de animais, porque eu não precisei. Né? Então, assim, eu descobri esses filmes depois que eu já tinha me tornado vegano. Então, assim, eu falei, eu não vou assistir isso porque eu não quero sofrer, né? Mas muitas pessoas se tornam veganas por causa desses filmes, né? A Carne é Fraca, o Terráqueos. Hoje tem um monte. Cada dia, felizmente, estão surgindo novas pessoas lutando pela causa. O Other Health, a Mariana está falando ali sobre a melhora da saúde com relação à dieta vegana. É sensacional também. E a maioria está disponível no Netflix. Eu fiquei impactado com a dieta de gladiadores, porque tem muitas pessoas que não sabem, né? Mas, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, o Hamilton, todos são veganos. E tem uma parte ali, uma das partes que é num time de futebol americano. Porque tradicionalmente o americano, esse público específico que tem que ser grande pelo estilo de jogo, eles comem muita besteira. E eu gostei eu não sei se estava contando, senão vai perder a graça de assistir. Mas é muito legal o comparativo que eles falam dos rendimentos. Eu queria que você pudesse falar o que isso representa para a gente começar a conversar num outro patamar, num outro nível de conversa sobre esse assunto no esporte. Porque a gente precisa cada vez mais falar, não é? Tá. Bom, principalmente o que eu vejo de resultados e o que eu leio a respeito é principalmente com relação à questão da recuperação muscular e da...
da recuperação muscular ligada à inflamação, né? Então, assim, as pessoas que não consomem carne, leite e derivados têm um nível de inflamatório muito menor e uma recuperação, em geral, muito mais rápida. Obviamente, não é qualquer vegano, né? Porque você pode ser vegano e não ter uma dieta adequada. Então, assim, você provavelmente também não vai ter um desempenho tão bom quanto se você tivesse uma dieta adequada, né? A gente recebeu aqui, uma vez, a Fernandinha do vôlei, ela é vegana, ela foi campeã olímpica com o Brasil em Londres, ela é levantadora reserva da seleção brasileira feminina, e ela se tornou vegana enquanto era profissional. E aí eu falei, pô, nada melhor do que perguntar para alguém que viveu a vida de um atleta de altíssima performance, altíssimo rendimento e que treinava loucamente. E eu perguntei para ela qual foi a diferença que você sentiu de quando você era uma atleta não vegana para quando você passou a ser uma atleta vegana. Ela falou, olha, ela resumiu assim, bem curtinho. Ela falou assim, olha, para você ter uma noção, antes de eu me tornar vegana, em geral, eu tinha que tomar anti-inflamatório pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Tá? Ela falou, depois de vegana, isso passou a ser 1 a 2 vezes ao ano. Né? Então ela falou assim, eu me senti muito... Ela falou, lógico, eu fui uma atleta que tive pouco histórico de lesões, mesmo quando não era vegana, tudo. Mas ela falou, essa foi a diferença mais brutal que eu senti. Uma coisa do filme, eu acho que ficou faltando um pouco e que eu tinha essa esperança, é uma participação maior desses atletas famosos no filme, entendeu? Sim. Contando mais as histórias deles. Sim. Né? Por exemplo, o Djokovic, ao invés dele aparecer no filme, ele apoiou o filme com dinheiro, né? Eu achei que ele ia aparecer no filme, né? Que ia contar a história dele, ele altíssimo rendimento no tênis, falando sobre veganismo. Mas tudo bem, de qualquer forma, é um ótimo documentário e, obviamente, vai impactar, como já impactou muita gente, não só você. Te falar que aquele dia foi difícil dormir, viu? Porque eu fiquei pensando, poxa, a gente é condicionado muito. Mas isso a gente é desde pequeno. O que eu queria também saber é se vocês têm, por exemplo, conflitos de geração para debater esse tema com relação ao esporte. Porque uma coisa é você pegar uma geração tecnológica mais nova, que está mais aberta a uma mudança brusca como essa. Às vezes é muito mais difícil você pegar uma geração mais avançada, que já vem com muitos anos condicionada com relação à alimentação. Ou não. Ou os dois são fáceis, ou depende muito. Em geral, as pessoas mais idosas e que não têm muito contato com a internet, principalmente, são mais difíceis. Mas eu conheço pessoas que se tornaram veganas depois de idosas, mas é mais difícil. É muito mais fácil você trazer o jovem para a causa do que as pessoas mais idosas. E muito mais comum. Tá? Mas eu acho que isso é como um todo até, porque a gente cria hábitos com a vida. Por exemplo, você tentar mexer no treinamento de corrida, por exemplo, de uma pessoa idosa, que não necessariamente idosa, mas que ela corre há 20 anos. Você mexer nos hábitos dela, ela corre há 20 anos e ela sempre treinou 10 quilômetros por dia, sempre foram os treinos dela. Cara, quando você vai querer mexer em alguma coisa assim, vai ser muito mais difícil, porque ela já tem os vícios, ela já tem os hábitos. Quando você falar para ela, de repente, olha, por que tu não experimenta usar um tênis diferente, ou usar uma camiseta diferente, ou tipo, isso pode ser que te ajude. Não, uma meia diferente. Eu sempre tive bolha no pé e eu sempre vou ter.
Não, arrisca uma meia... Não, não, não. Eu sempre corri com a minha meia de algodão e eu vou correr com a minha meia de algodão, né? E eu acho que a questão alimentar também acaba pegando na mesma coisa, né? As pessoas têm já um hábito, por exemplo, minha família, cara, assim, minha irmã foi vegetariana por 15 anos e eu não era nada, imagina, eu comia bife na frente dela e tirava sarro. Eu me tornei vegano antes da minha irmã. E aí ela se tornou vegana um pouco tempo depois. Mas assim, meus pais, esquece, né? É como introduzir também muito a difícil, esporte, né? É mais difícil você introduzir a rotina de esporte numa pessoa que já está condicionada do que uma pessoa que é mais fácil. Por mais que tenha um estilo, às vezes até que não seja do esporte. Sim. Quando eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, eu trabalhava em unidade básica de saúde e era com idosos, né? Basicamente idosos, né? Cara, eu pegava pessoas eu tinha aluna de 91 anos na época que dava um banho em alunas de 40. Mas ela vinha de um hábito de atividade física de mais de 50 anos, né? E as outras pessoas ficavam de queixo. Mas como é que ela consegue fazer aquilo? Eu falei, olha, ela começou lá atrás, né? É questão de hábito, né? Então, são hábitos que a gente tem que mudar e às vezes as pessoas não estão dispostas a mudarem os seus hábitos e a saírem da famosa zona de conforto, né? Exatamente. É muito interessante esse exemplo que você deu, porque eu vi um vídeo uma vez, na verdade é um trecho do documentário que pega um rapaz, eu não vou me lembrar a idade mais ou menos, acho que ele tinha uns 70 anos, treinava já, se tornou vegano, e pegava um jovem de 20 anos, ou seja, muito diferente a diferença de idade. O que o rapaz de 70 anos fazia, o cara não conseguia, porque o corpo não respondia. Era uma coisa, é uma coisa muito absurda, né? E a consciência corporal. Eu tinha alunas que era assim, era muito engraçado. Eu cheguei a ter grupo com 60 alunas, né? E obviamente que com 60 alunos você não consegue ver todo mundo. Mas os que mais se destoam você consegue ver. Era assim, parece que é mentira o que eu vou falar, mas você falava para a pessoa, levanta a perna esquerda, a pessoa imediatamente levantava o braço direito. Não estou brincando, não estou mentindo, mas a pessoa não tem noção corporal absolutamente nenhuma, porque ela nunca teve contato nenhum com atividade física e nunca ela conheceu o corpo dela. Então, assim, e aí às vezes você ia lá, conversava, corrigia, ia lá, conversava, corrigia, ia lá, conversava, corrigia. E aí você via que essa pessoa estava ficando constrangida, né? Então, às vezes era até melhor você, deixa ela para ela não se sentir mal perante ao grupo, né? Então, acabava deixando até passar. Mas a consciência corporal, por exemplo, eu hoje, algumas atividades que eu fazia, por exemplo, se eu for jogar vôlei hoje, cara, provavelmente a minha consciência corporal para o voleibol eu perdi, assim, né? Porque eu joguei há 20 anos atrás, apesar da baixa estatura, eu saltava bastante e eu jogava bem para a média, né? Mas hoje provavelmente eu teria muitas dificuldades, até de deslocamento, porque eu perdi a minha consciência corporal com relação àquela atividade, né? Mas eu também, assim, ainda tenho uma memória daquilo, então para mim seria mais fácil retornar do que você pegar uma pessoa de 40 anos e inserir. Uhum. Inclusive na assessoria eu fiz, eu tentei fazer uma coisa diferente para ver se atrai os idosos para corrida, para caminhada, para atividade física, né? A gente dá desconto para pessoas acima de 60 anos, né? Porque assim, como eu trabalhei muito tempo com idoso e é um público que eu gosto muito, né? E são pessoas esquecidas. O mínimo de carinho que você dá para eles, você tem de troca no triplo, né?
Então, eu quero ainda inserir eles dentro da assessoria, né? Porque é um público bastante... E, cara, mesmo que eu falo, tipo, a gente vai começar caminhando. Se tu nunca quiser chegar no ponto de correr, tudo bem, né? Mas para você se manter ativo. Na verdade, assim, o que eu falo, o idoso, ele não precisa ser um atleta de performance. Ele precisa conseguir fazer as coisas dele do dia a dia sem sofrimento. Então, assim, para a gente, o que é subir uma escada, às vezes é fácil, para um idoso, cara, você fazer ele subir uma escada, ele conseguir fazer isso sem ter problema, sem ter dor, já vai ser um ganho de qualidade de vida que é imensurável. Não dá para você medir isso, a satisfação com esse tipo de resultado, né? Com certeza. E também, para muitos idosos, às vezes o momento da caminhada é o momento da parte social, né? Eu falo que eles participavam no meu grupo, muitos eram para bater papo. Eu nem cobrava, sabe? Muitos iam lá para bater papo, tipo, fazia 10 minutos me enrolando, sabe? Ele não tá vendo, né? E os outros 50 minutos da atividade era batendo papo, né? Então, mas enfim, tá fazendo bem, ótimo, né? E por isso que eu acho que é importante o trabalho multidisciplinar, né? Isso eu coloco muito, né? O profissional de educação física, ele não é nutricionista, ele não é fisioterapeuta, ele não é médico. É lógico que a gente entende um pouco do básico de cada uma dessas coisas, ou deveria entender. E às vezes você acaba estudando uma coisa a mais porque você gosta, tem mais apreço por aquilo. Eu tenho muito apreço pela parte da psicologia do esporte, porque eu acho que é algo que influencia muito. Mas eu não sou um psicólogo, né? Eu recomendo psicólogo, mas eu não sou um psicólogo, né? Então, assim, é fundamental você ter esse tipo de parceria e fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho multidisciplinar, né? Porque o profissional de educação física, ele não é o maioral que sabe tudo, e às vezes quando ele tenta ser que nem muitos alunos, as pessoas nos questionam, você passa treino de fortalecimento, tal, olha, eu posso até te ajudar com alguma coisa, porque como formação, eu sei, mas o meu foco, o que eu gosto, o que eu estudo é corrida. Então, assim, em geral, é a mesma coisa que eu falar, o advogado que faz de tudo, né? Eu gosto de trabalhar com aquilo que eu acho que eu sou melhor e com aquilo que eu realmente estou sempre estudando, que no meu caso é a corrida. Uhum. É muito interessante que a gente falando aqui de condicionamento, alimentação, idoso, a gente está num momento onde 2 temas, né, 3 temas também, porque a parte idosa também está no meio do estudo, está muito em alta, né? A atividade física, né, por muitos dos lugares não poder praticar, ou, enfim, sem as restrições, e a alimentação, porque você também está mais tempo em casa. E a parte de idosos, obviamente, porque os idosos também estão isolados, enfim, como algumas pessoas, enfim. Como é que você vê essa oportunidade da gente pegar desse momento e debater um tema como esporte, veganismo, atividade na terceira idade, enfim, como é que a gente tem feito? O que é que a gente tem feito? Você vê, apareceram muitas pessoas procurando a assessoria nesse momento da pandemia, porque as pessoas resolveram se cuidar mais. Apareceram muitas pessoas para passar em consultas nutricionais com a Mariana, por 2 fatores. Agora ela pode fazer atendimento online, coisa que ela não podia antes, e pelo fator das pessoas viram que não é brincadeira, né? Quer dizer, a gente tem conhecidos com sérios problemas de saúde, desesperados, com medo de sair de casa, porque eles sabem que se eles pegarem a doença, o risco deles é muito maior, né?
de ter problemas mais sérios. Eu acho que assim, eu tinha no começo lá da pandemia, eu vou te dizer que eu tinha mais esperança do que eu tenho hoje de que o ser humano ele ia mudar a visão dele com relação ao cuidado consigo mesmo e principalmente ao cuidado com os outros, né? Infelizmente, acho que de uns 2 meses para cá a gente está vendo que isso não está mais tão presente, né? As pessoas não estão mais pensando tanto no outro, né? Eu não sei se foi bem isso que tu quis que eu falasse. Na verdade, cortou quando você estava começando a explicar. Deu uma travada. Explicado? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá, cortou quando eu estava começando a explicar do que, perdão? Que você tinha esperança no começo e depois não mais, que as pessoas iam olhar mais para si. Ah, tá. Então, que no começo lá da pandemia eu tinha esperança que as pessoas teriam mais respeito pelas outras, seriam menos egoístas e também iam ter mais cuidado com si mesmo. Acho que algumas pessoas, sim, né, passaram a ter isso, mas infelizmente eu achei que o movimento seria muito maior de mudança do que ele realmente está sendo, né, principalmente com relação aos hábitos. Uhum. Eu tô contigo nessa. Porém, eu acredito que tem muitas coisas boas. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de assistir um documentário e refletir sobre isso, né? Como você mesmo disse, muitas pessoas apareceram a questionar sobre isso. Eu também comecei a conhecer mais uma pessoa totalmente carnívora. Eu já fiz isso, eu fiz o que você fez também com a sua irmã, eu fiz com conhecidos. E eu acredito que é muito falta de informação, né? E às vezes, aonde procurar essas informações, né? E aí eu queria te perguntar isso. Como é que vocês fazem esse trabalho também? Porque a parte de treino você pode fazer, a Mariana tem a parte nutricional, porque vocês conversam muito, obviamente, mas existem esses locais mais sobre a filosofia e tudo mais, para a gente também divulgar e falar mais sobre o tema? A gente acaba assim, o que eu falo, o meu Instagram pessoal, não o da Animal Runners, o meu pessoal, eu posto o que eu quero, vamos dizer assim. Então assim, lá eu posto muito de veganismo, eu ponho o dedo na ferida, eu falo mesmo, gostou, não gostou, não me segue. Enfim, tem um monte de gente que não curte as coisas que eu ponho, não curte nada, mas vê todos os meus stories. Ou seja, ela não deixou de me seguir. Ela está vendo as coisas que eu estou postando. Eu acho que assim, o que eu mais recomendo para as pessoas são os canais de veganismo, né? Por exemplo, o site do Vista, que tem muita... É hoje o maior portal vegano do Brasil. A gente recomenda os documentários. E se a pessoa me pergunta, eu estou sempre aberto a explicar o que é. E eu sempre gosto de me colocar como exemplo, né, como carnista que fui. Porque assim, eu não tinha o menor apego aos animais. Eu comia coração de galinha cru com sal, limão e azeite. A Mariana conheceu essa minha fase. E assim, por isso que eu acredito que era um churrasqueiro, amava churrasco, não era de fazer, porque eu não tinha saco para fazer, mas amava churrasco, amava estar ali com os meus amigos. Obviamente, muitos amigos acabaram se afastando por conta disso, mas é o que eu falo, se é amigo meu e não respeita a minha escolha, não respeita a minha mudança, não é amigo meu, né? Porque assim, a mesma coisa se eu virasse para um amigo meu hoje para amanhã e falasse assim, eu virei gay, e o cara nunca mais falasse comigo, né? Então assim, ou você respeita as minhas escolhas, ou assim, você não é meu amigo, né? Inclusive, foi muito engraçado que no sábado eu falei com um amigo meu,
Ele me ligou, fazia muito tempo que eu não falava, ele mora nos Estados Unidos. Um cara tão ou mais carnista que eu, assim, acho que até mais. E ele é veterinário de formação, não atua mais agora como veterinário, mas é veterinário de formação. Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa, tá todo mundo rindo aqui do meu lado. Eu prometi pra mim que até o final da minha vida eu vivo vegetariano, pelo menos. Cara, eu falei, foi a melhor notícia que eu recebi no sábado, assim, né? E de um cara que eu jamais esperava. Que seria como se eu, né, quando eu fui lá atrás, e muita gente deve ter pensado a mesma coisa, né? Nossa, a Mariana mesmo, ela falava, acho que até a carne ele larga, mas o leite e o queijo ele jamais vai largar, né? Porque era um vício mesmo, né? Mas, eu falo que tô aí. eu falo que tomar cuidado com o que a gente fala, com muita convicção, porque a vida dá volta, a vida dá volta, sabe o dia de amanhã. Porque eu falo porque eu me reconheço muito das suas frases. E é muito assim. Eu acredito e digo mais. Talvez quando a gente fala isso, a gente tem que parar e pensar o porquê que a gente está falando, né? O porquê que a gente está falando isso. E é muito legal você fazer esse comentário, porque talvez as pessoas são condicionadas a falarem isso e nem sabem o porquê que elas estão falando isso. E pior, não sabem nem o que é a causa, né? Exatamente. A gente falou muita gente critica a causa sem saber. Assim como eu provavelmente fazia lá atrás. Apesar que assim, eu não fazia porque eu nem tinha conhecimento do que era vegetarianismo. Assim, apesar da minha irmã ser vegetariana na época, eu não tinha conhecimento da causa. Porque assim, a minha irmã, muito diferente de mim, ela não tem nenhum apego ao animal. Tá? Até hoje, mesmo vegana, mas a questão dela é a seguinte, não é ético eu me alimentar de animais. Então, eu não me alimento de animais. Não é ético. Se ela vier aqui em casa, ela não passa a mão em um cachorro. É uma contradição muito louca. Mas ela sabe que ela não pode matar um animal para comer. Assim, a consciência dela ética, mas assim ela é assim para tudo na vida dela, tá? Então não é só com relação aos animais, né? Então assim, tem várias vertentes do veganismo. Eu falo que assim, a questão que faz a gente se prender de fato ao veganismo são os animais. Porque assim, se for por uma questão religiosa, se for por uma questão de saúde, provavelmente um dia você pode voltar atrás. Porque por aqui, é uma questão de saúde, eu melhorei de saúde, vou voltar a comer animais, tipo, não me importo, não estou nem aí, né? Mas quando a sua questão é estritamente o amor aos animais, o olhar que você passa a ter, estando como se você se colocando no lugar deles, né? É demais. É que nem assim, ó. Mariana falou assim, você pode não gostar, mas tem o dever de respeitá-los, né? Exatamente isso. Exatamente. Você não precisa fazer carinho, abraçar. Isso com animal, com criança, com idoso. Eu falei que eu gosto muito de idoso. Pode ter gente que não gosta de idoso, mas você não vai chutar um idoso, você não vai matar um idoso porque você não é chegado num idoso, entendeu? Ou uma criança. Você não precisa abraçar, beijar, mas você tem que respeitar, né? E respeitar significa respeitar a vida, né? Então, a questão dos animais não é nem só com relação a maus tratos, não que isso seja, só isso, não. Mas é com relação à vida, né? Porque a vida deles é resumida a nascer já para logo em sequência morrer, né? Não tem... Não vivem, né? Eu queria frisar uma coisa, ninguém está querendo converter ninguém. O intuito é a gente falar do tema, que é muito importante. E criar a dúvida, o benefício da dúvida de irem atrás. Você falou uma coisa muito interessante, eu pensei aqui, e nada mais interessante do que usar o esporte, que é algo que nos traz vida, que é uma habilidade básica, correr, por exemplo, né?
da gente de usar como uma plataforma de ativismo, seja, por exemplo, o Hamilton que faz também, eu até acho que ele poderia fazer até mais, mas ele é uma referência nisso, outros atletas também. Tem sinergia, né? O esporte e a causa, né? Sim, sim, sim. Porque assim, o esporte ele visa o bem-estar. Assim, na minha visão, a atividade física ela visa o bem-estar. Quando eu criei a assessoria, apesar da Mariana ser uma atleta de performance, os atletas de performance, eles são 5, nem isso, não chega nem isso, né? A maioria das pessoas que eu vou treinar não são com o objetivo de conquistar nada, elas são com o objetivo de estar bem consigo. Então, assim, seja para perder peso, seja para ter uma vida saudável, seja para correr com os amigos, Para dormir bem. Isso. Eu, por exemplo, se eu fico muito tempo sem treinar, sem correr, meu sono piora bastante. Eu sinto muito mais no sono, assim. Eu também ganho peso muito fácil, então, assim, também começo a engordar rapidinho. Porque, assim, eu privilegio montar os treinos do que fazer os meus treinos. Então, assim, às vezes não dá tempo, pela vida tarefada, além da montagem dos treinos, da pousada, tocar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes o que acontece? O meu treino, geralmente, às vezes eu vou correr à noite nas trilhas, né? Que é o horário que eu consigo ir nos momentos de muito movimento. Então, assim, às vezes eu chego 8, 9 horas, que seria o horário de eu sair para correr, e eu estou muito destruído. Então, naquele dia, eu vou privilegiar o meu sono. Então, eu falo, não, eu vou dormir. Quando a pessoa é de performance, ela não pode se permitir isso, né? Então, assim, o atleta de performance, ele tem que ter a consciência absoluta de que ele vai ter que abdicar de muita coisa, do descanso dele, e que aquilo, de certa forma, não é saudável, né? Isso é uma briga em casa. Mais uma. A gente já tem a questão alimentar e a questão do tempo. Sim, mas é uma briga em casa, porque Mariana gosta de performance, Mariana não sabe correr para não competir. Ela fala, se eu não tiver em condições, eu nem participo da prova. Né? Então, assim, para ela terminar a prova não é o suficiente. Né? Mas aí é cada um. Eu sempre fui muito competitivo. Muito, muito, em tudo quanto era esporte, eu sempre fui. Mas eu tenho a consciência do que eu sou capaz hoje e dos meus limites e do que eu treino para. Né? Então, assim, eu não treino para desempenho, eu não treino para performance, eu não vou ter desempenho, eu não vou ter performance, mas a corrida me faz muito bem. Estar em contato com a natureza, assim, correr em trilhas para mim foi o que me fez amar a corrida. Tá? Porque, assim, mesmo da São Silvestre lá atrás, foi muito legal, de algumas provas de asfalto que eu cheguei a fazer em São Paulo, que foram legais e tal, mas para mim treinar no asfalto era muito difícil, era muito sofrido, né? Para mim treinar nas trilhas, em contato com a natureza, eu saio para correr aqui, às vezes, que eu falei à noite, com a lanterna na cabeça, vou para as trilhas, cara, sou eu e o barulho dos bichos, já teve gambá me guiando na trilha, cara, eu fico emocionado. Eu já cheguei a chorar. Quando, às vezes, na época das baleias, eu estou correndo ali e eu vejo alguma baleia no mar. Cara, eu paro ali, fico 20 minutos, meia hora, me emociona, me arrepia toda vez que eu vejo aquilo. E isso eu acho que, tipo, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 8, 10 anos atrás, cara, eu nem ia nem ver esses animais. E o bem que eles fazem para mim. É muito louco isso. É uma troca, para quem corre trilha, é uma troca muito diferente. E fortalece a consciência da relação com a natureza como um todo. A gente está chegando no final. Nossa, papo bom assim, flui rápido.
Que é uma beleza. Eu falo pouco. Pra quem não sabe, o Luiz também, junto com a Mariana, tem uma pousada vegana, né? E eu queria que você pudesse resumir, tentar fazer uma frase que envolvesse o esporte e o veganismo, e também passar as suas redes para as pessoas te acompanharem. Isso, eu sei. Tá. Tu me pegou de surpresa, né? Mas assim, hoje eu não consigo separar nada da minha vida com relação ao veganismo, com relação aos animais. Então, assim, tudo que eu faço é por eles. Assim, cara, por mais besta que seja uma postagem que eu vá fazer na internet, alguma coisa eu sempre tento tirar daquilo e que vá tentar mostrar para as pessoas a importância que os animais têm na nossa vida, né? E que a gente tanto maltrata a natureza como um todo, não só os animais, que uma hora a gente pode não ter mais isso, né? Exatamente. E é bem triste. Mas é importante esse choque, eu concordo com você. E se a gente for pensar, nós maltratamos animais, estamos nos maltratando, porque nós somos animais também, né? Então as pessoas também têm que ficar nisso. Eu falo que assim, o planeta provavelmente seria perfeito se não tivessem os seres humanos, né? Porque quem mexe tudo somos nós. Nenhum ser humano é 100% sustentável. Nenhum. A gente sempre está destruindo alguma coisa para conseguirmos as nossas coisas. É basicamente isso. Fala, pode falar. Não, eu acho que o que a gente pode... Eu poderia também falar, assim, complementando, é ter consciência. Eu acho que se já ter consciência já é muito para tudo que a gente está precisando transformar. Sim. Aí a Mariana já passou pelo contato, a Pousada Rosa Verde, aqui na Praia do Rosa, em Santa Catarina, um lugar maravilhoso. É a primeira pousada vegana do Brasil, né? Fizemos 6 anos agora de pousada. A Animal Runners é a primeira assessoria de corrida vegana do mundo. Se alguém conhecer alguma outra, tudo que eu pesquisei, eu não encontrei absolutamente nada, né? Animal Runners vai para 2 anos agora. E então, assim, meu contato é Animal Runners e o meu contato pessoal é Luiz o Feliz. Eu tenho amigos que falam que eu sou uma das únicas pessoas que realmente o nome do Instagram tem tudo a ver com a pessoa, né? Porque, de fato, é bem difícil me ver triste, é bem difícil mesmo, né? É lógico que, como qualquer ser humano, eu fico triste, né? Mas eu gosto sempre de mostrar para as pessoas a felicidade, porque eu acho que vai fazer com que elas estejam felizes, entendeu? Eu sou uma pessoa difícil de demonstrar tristeza. Às vezes eu tô, né? Mas é difícil de demonstrar. Então, Luiz o Feliz, rima, é fácil. Foi a única rima que eu achei com o Luiz também, talvez seja por isso. O Luiz do Nariz, ó. E é com essa alegria que eu me despeço por hoje do Luiz. Já adianto que semana que vem será a Mariana, esposa do Luiz, ou Feliz. Muito obrigado. Eu já me convidei para ir para a pousada, vocês já sabem disso. E a gente vai ter novidades sobre o Animal Runners em breve. Então acompanhem também Correr pelo Mundo, Animal Runners, Luiz o Feliz. E é isso. Um abraço, Luiz. Uma boa semana. Um abraço à distância. Agradecer a todos os amigos que estiveram aí, vieram dar um oi. Carol, fez faculdade comigo. Está aí participando. Eu queria já que você está dando o abraço especial, eu queria dar um abraço especial no meu afilhado, o Pedro, que nos acompanha, que está mandando coraçãozinhos. Muito obrigado, Pedro. Estou com saudades. E é isso, gente. Uma boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau.